Bem-vindo ao Pontos nos Is, o podcast que se propõe a explorar cada I e revelar a singularidade de cada ideia. Aqui, acreditamos que cada ponto sobre o I é mais do que uma mera pontuação. É um ponto de partida para uma nova visão, uma nova descoberta, uma nova inspiração. Vamos juntos desbravar esses pontos e desvendar as histórias que cada I conta. Prepare-se para uma jornada única no universo das ideias, onde cada I tem o seu significado e a sua voz. Vamos começar a pontuar e descobrir o inexplorado mundo que cada I representa. Eu sou a Inês e este é o meu podcast. Então, hoje vamos conhecer a trajetória extraordinária de uma mulher que, aos 98 anos, continua ativa e independente, cuidando das suas flores e trabalhando com os seus trapinhos. Nascida em Molelos, Tondela, em Viseu, a 24 de dezembro de 1926, no seio de uma família humilde, ela foi a filha mais velha de 5 irmãos. Exato. Desde cedo, mostrou uma força de vontade única. Apesar de frequentar apenas a escola primária, onde a sua professora insistiu para que continuasse os estudos, as responsabilidades familiares falaram mais alto. Aos 13 anos, com uma coragem notável para a idade, deixou o lar e foi trabalhar na Figueira da Foz, para a casa de um advogado de renome. Foi lá que descobriu o seu talento para a costura e aproveitou a oportunidade para fazer um curso de corte e costura que mais tarde se revelou essencial na sua vida. Exatamente. Aos 29 anos, em 1956, decidiu aventurar-se ainda mais e ir para mais longe, emigrou para Paris. Na capital francesa, não só encontrou o amor, casando-se, mas também construiu uma carreira impressionante na alta costura, trabalhando para prestigiadas casas como a célebre... como é que se diz? L'Empereur Dior. Durante 17 anos, Paris foi o palco da sua vida profissional e pessoal. Hoje, quase um século depois do seu nascimento, esta mulher continua a ser um exemplo de vitalidade e independência, mas vamos mergulhar na sua incrível jornada de vida, repleta de momentos marcantes e histórias inspiradoras. Hoje, caros ouvintes, no vosso botão play, Alzira Paz. Este é o Pontos nos Is. Olá, Alzira! Como está? Como é que está? Estou bem, muito obrigada. Tudo bem consigo? Tudo. Motivada para estar aqui? Contente e satisfeita. Pronto, diga-me uma coisa, a sua profissão foi o seu sonho? Tornou-se o seu sonho? Foi sempre o meu sonho, desde miúda. Desde miúda? Desde pequena, claro, Sim, não claro. é garotinha não, mas... Claro. Porque eu gostava muito da costura. E tinha jeitinho. Mas claro, éramos 5 filhos. Pois. E a minha mãe, coitadita, não podia muito Claro. bem. E então, eu depois, mais tarde, posso contar assim, Pode, claro, à vontade. tive uma senhora, portanto, a senhora que me trouxe para a Figueira, pediu-me, porque tinha lá uma irmã casada, vá, e então pediu-me para eu vir, para tomar conta de uma menina que tinha, porque a outra ia nascer. Pois. E então era para eu para ver alguém que Claro. tomasse. Claro, tinha os familiares, mas alguém que tomasse conta da criança. Pois. E eu assim fiz. E aceitou e foi. E fui e nunca mais quis ir para a terra. Ah, mas que bem, ficou na Figueira? Fiquei na Figueira. E então eu trabalhei, fui para o advogado, era o doutor Adelino Mesquita, e um grande advogado da Figueira. E então a senhora gostava muito de mim. Eu também fui sempre assim, meiga, doce. Pois, continua a ser. Não sei, todos me dizem isso, mas vamos lá ver. E então eu às vezes fazia-lhe assim umas costuritas, fazia-lhe crochê e fazia nas horas vagas. Pois. E fazia-lhe, alinhavava, porque antigamente não havia nada, Pois não, nada feito. Pois. Era preciso fazer Fazer tudo. tudo, claro. E então ela uma vez comprou panos da cozinha, estava a alinhavar, a fazer-lhe as bainhas. Assim, ela veio-se para mim assim, senhora, mas tens um jeitinho para a costura. E eu assim, não gostavas de ser costureira? De aprender, assim é que foi, não gostavas de aprender? Isso eu adorava. Pronto. Então e por que não aprendes? Porque não posso. Então, Então por onde é que eu vou? Não tenho casa aqui. claro. Já assim, tens a minha casa, que é minha e tu, ela assim para mim. Ah, Olha, a senhora foi tão simpática comigo, foi uma segunda mãe para mim. pois, Eu, porque gostava, claro. dediquei-me.
Pois. E ela, porque também gostou da minha maneira de querer, Sim. e então ela é que foi falar com a professora de corte, tirei o curso de corte e costura. Depois disso, eu tenho o diploma, deu-me lá na Figueira, Sim. mas eu cheguei ao pé dela com o diploma e disse, olha, minha senhora, tenho aqui o diploma. Ai, abraçou-se a mim, estava toda contente. E digo-lhe eu assim, pois, tenho o corte, sei cortar. Mais ou menos, acho que Pois. ainda não tinha a experiência. Mas, então, e agora eu não sei cozer. Para cozer um vestido, um casaco. Sim, sim. Porque eu gostava era de fazer vestidos. Eu achava, Fazer- que ela achou graça. É que eu disse, eu gostava de um dia saber fazer vestidos, casacos. Fazer de Os raiz. casacos, Pois. sim. Mas eu gostava daquilo. Sim, sim. E ela disse, mas vais aprender, olha, vamos fazer assim. O teu trabalho, tu levantas-te mais cedo de manhã, um bocadinho, e trabalhas a parte da manhã. Depois almoças e vais para a costura. Eu já falei com a minha modista e tu vais para lá aprender. Fiquei contentíssima. Então levantava-me, tratava do que tinha a tratar, porque eu não era sozinha, Pois. eu tratava mais das coisas da senhora. E então ia-me embora, depois já vinha à tardinha, Claro. quando dava a hora de jantar, vinha, ainda ajudava a pôr a mesa e etc. Depois jantava, depois às vezes ia passar a ferro. Ah, Pois, porque era para compensar. o dia que estava Exatamente. Pois. Bem, isto foi indo. E eu comecei e a modista também, sabendo que eu já era uma rapariga Claro. já mais madura, porque as miúdas que lá andavam a aprender, Pois. tudo gastadas, só Miúdas, brincavam. pois. E, eu não. E ela dava-me coisas já de responsabilidade e explicava como é que se fazia. E eu E foi apanhando. fui apanhando, mas Pois. eu aprendia mesmo Aprendia, com pois, vontade. claro. E fui aprendendo, e fui aprendendo. Também lá não andei muito tempo, comecei a trabalhar de costura ao domicílio. Ah, ok. Antigamente usava-se. Pois, hoje em dia já não existe. Agora já não existe Não. isso. E ela arranjou-me, tinha a semana toda comprometida, arranjou-me um dia para cada amiga dela. Ah, E ao sábado era para ela. pronto. Parece-me um bom compromisso. Foi muito bom, comecei a aprender, aprendi, pronto, já comecei a fazer tudo que me aparecia à frente. Umas coisas com mais, ao princípio custou um bocadinho, não é? Porque não há prática. Pois. Mas depois a gente vai, com aquela força de vontade e consegui. Já fazia casacos compridos, já fazia coisas, saias e casacos, usava-se muito nessa altura. E pronto, eu comecei a fazer um pouco de tudo. Um dia, isto é para contar exatamente, trabalhei isso em uns anos. Eu devia ter os meus 20 e poucos anos quando eu comecei a trabalhar de costura. E depois, aos 29, fui para a França. Ah. E então fui para a E França. já falava francês? Não, Ah. merci mal. Ah, merci, mal. pois. Tenho muito mais mérito por isso. Certo. E como é que eu fui? Eu trabalhava em casa de uma senhora que o afilhado, era afilhado, e acho que não sei se era sobrinho, trabalhava na recepção do Grande Hotel da Figueira. Muito bem. E ele já me tinha ouvido dizer muitas vezes, porque a senhora era professora de inglês. Certo. E ela ia muitas vezes à Inglaterra. E eu dizia, senhora Dona Maria do Carmo, eu gostava imenso de ir um dia para o estrangeiro. Sim, aquilo assim. Claro. Já está com de arranjar. Dizia, ao menos todas as pessoas me ajudavam. Aquilo passou, foi passando, não é? Até que um dia ela telefona-me e diz, olha, Alzira, tenho uma notícia para te dar. O Pedro, que era o seu afilhado, telefonou-me a dizer que há um casal de franceses que anda à procura de uma moça para ir, porque a senhora tinha tido uma trombose grave, ficou sem falar nem nada, mas nessa altura já tinha sido operada. Ela era médica e o marido era cirurgião. E ela ainda era nova, com 46 anos. É já nova, pode nova, ver, é pois. nova. E eu, entusiasmo, digo assim, bem, vim trabalhar no outro dia, passar 2 dias para elas, não me lembro já, e depois aí o Pedro veio falar também comigo. Eu disse, Pedro, eu não me importo de ir, pelo contrário, eu gosto de ir. Pois. Mas naquela, está a perceber? Sem pensar. Mas depois é que pensei, mais tarde, fui falar com os senhores, e ele serviu de intérprete, e eu, merci, mal como digo. Eu não tinha passaporte, Pois. e como não tinha passaporte, não podia ir com eles. Claro.
Eles foram-se embora, que foi no mês de agosto, e eu arranjar passaporte, que no tempo do Salazar era complicado. Pois. Ainda tive que arranjar uma história qualquer da pessoa que me arranjou, que eu ia lá por causa de um congresso, uma coisa qualquer Qualquer de coisa, costura. pois. Qualquer coisa de costura, que já não me lembro bem o quê. E arranjei o passaporte. E então, ali nas vésperas, é que foram elas, comecei a olhar, Alzira, para onde é que tu vais? Tu não conheces ninguém, tu não sabes falar. E as lágrimas começaram a cair. Claro. Mas não desisti. E foi. Não desisti e fui. A minha palavra é a minha palavra. Pois. E vale muito. Então não é? Eu disse, bem, há de ser o que Deus quiser. E lá fui eu para a França, então, sozinha mais Deus. As minhas senhoras onde eu trabalhava foram todas à estação Levá-la. despedirem-se de mim. Ah! E eu lá fui, num cantinho, no comboio, com a minha mala. E lá fui. Quando cheguei a Andaia, a Irún, que é a parte espanhola, eu ia naquela, onde é que eu mudo? É aqui, é na outra. E havia dois senhores que se aproximaram da janela do comboio e perguntaram, e eu dirigi-me a eles e perguntei aos senhores, desculpem, ouvi falar português. Claro. E disse, desculpa, mas eu só precisava saber se é aqui que nós mudamos de comboio ou se é no outro. A menina vai sozinha. Eu disse, sim. Então, ponha as suas coisinhas em ordem, é na próxima, mas a menina vai descer connosco. Depois vai connosco. Assim foi. Pus a minha mala em ordem. E lá desci com os senhores, uma amabilidade. O senhor, um deles era médico, e falava assim, ainda não se faziam as operações, certamente à garganta que ele foi fazer operar. Pois. Claro. Quando ele veio para Portugal, Pois, ele já falava. Pois. E o outro senhor era cabeleireiro, ia para um congresso de cabeleireiros. Simpáticos. Não pode imaginar o que eles foram de amáveis comigo. Nós mudámos, a seguir, fomos para o mesmo compartimento, e os senhores dizem-me, a menina agora vai tomar o pequeno almoço connosco. Pronto. Não, mas eu não queria, fiquei envergonhada. Eu disse, não, eu levo aqui comer, muito obrigada. Eu tomava sangue, Claro. coisas assim. Eu disse, não é preciso, muito obrigada. Vai. Fui tomar o pequeno almoço com eles, já não me largaram. Fui almoçar com eles, porque nós chegávamos a Orly, à estação de Orly, por volta das 4, já não me lembro exatamente, mas por volta das 4. E eu, quando cheguei perto, digo assim para eles, isso os senhores lá não estão à minha espera. Se lá não estiver, não se preocupe. Estamos cá para si. E eles, nós estamos aqui, eu vou-me embora daqui a 3 dias, o cabeleireiro. Já os senhores sacerdotes, já bem maduros. E este senhor vai fazer parar a garganta, mas depois vai comigo, se depois agora, se cá não estiver ninguém. E se for preciso ir lá, nós vamos levá-la lá a casa. Tudo bem. Mas nós chegámos e estavam lá. Os senhores estavam lá na estação. Eu disse-lhe, apresentei aos portugueses, que disse que eram aqueles senhores. Pronto, conversaram, trocaram cartões até, e pronto, e tudo bem. E depois o médico diz assim, o outro senhor falava assim, e então o outro senhor que me dizia que ia ser operado, mas quando ele fosse para Portugal, passava por lá para saber se eu estava bem ou se queria voltar para Portugal. E foi. Foi lá. Foi, sim, senhor. E como é que estava? Estava bem Eu estava ou não? bem, eu só lhe disse, olha, eu estou bem, são simpáticos, são amáveis, não tenho nada a dizer, é só a questão da língua, mas eu também já vou indo, já vou dizendo uma coisita ou outra, e olha, depois eu não sei o que é que ele me disse, isso não me lembro, que eu disse-lhe assim, olha, ao menos eu estou contente, mas se houver qualquer coisa que eu tenho que me ir embora, eu tenho ao menos que ganhar dinheiro para as viagens, para ir e para vir. Claro. E ele até se riu. Assim, pronto, depois o senhor estava lá, conversaram e tal. Eu agradeci-lhe ele lá ter ido e ficámos por aí. Estive lá com essa senhora 7 anos. 7 anos. 7 anos. Depois, a partir daí, conheci o meu marido. Muito bem. Que era francês ou era português? Era português. Era de Lavos e era da Foz. Por isso é que eu estou lá a viver. Ok. E então eu conheci, casámos lá, Muito bem. na igreja São François Xavier, nos Invalides.
Fizemos um casamento minúsculo, mas muito bonito. Éramos 17 pessoas. Ah, mas que bem. Isso é ótimo. 17 Era quem era pessoas. preciso estar lá. Fomos a um restaurante, eu comprei um bolo bonito que eu gostava muito, que era, eu não me lembro já o nome do bolo, mas era feito com natas e café, ok. etc. Eu faço um parecido. O ano passado fiz para os meus anos, este ano já não fiz. Foi outro. Mas já não fiz porque o meu filho não me deixou. Ah, pronto. Senão ainda Ia fazer, pois. E então, quer dizer, casámos lá, pronto. Depois já uma coisa, saí da casa, bem, claro, com os senhores, porque era assim, eu era só para a senhora. Claro. Eu vestia, eu dava-lhe banho, também dei um bocado complicado das minhas costas, Pois. dos meus rins, mas pronto. Eu lavava, vestia, Claro. tomava Cuidava banho da 2 senhora. vezes por semana, cuidava dela, fazia a cama dela, arranjava-lhe o comer, partia tudo Sim, pequenino, porque ela comia à direita, À foi o direita, resto, pois. a perna e o braço Não estavam preciso, assim, pois. pois. E então, a partir daí, eu ia. Depois ela deitava-se um a seguir ao almoço, e depois à tarde íamos passear as duas. Muito bem. Ou íamos às compras, fui à ópera, fui ver operetas, Espetacular. íamos ao cinema, ia fazer compras. Ela tinha uma filha que estava, agora não me lembro o nome, mas estava em França, que era casada com um oficial da Marinha. Ah, ok. E tinha 2 crianças pequenas, menino e uma menina. Íamos às compras, fazíamos as compras, mandávamos, enfim. Tudo. Era para ela, Uma era vida para ela. normal. E depois tinha outra coisa, eles tinham uma vivenda na Normandia. Ok. E uma vivenda linda, e eu, no verão, ia sempre passar lá o mês de junho e julho, eu e ela sozinhas. E depois no mês de agosto, ela ia de férias com o senhor e eu vinha também para férias. Claro. Às vezes eles vieram algumas vezes para Portugal, traziam-me, chegámos à Figueira, cada um seguia o seu caminho. Mas ainda fui jantar com eles ao Grande Hotel umas 2 ou 3 vezes. Maravilhoso. E pronto, e foi assim que eu fiquei lá. Entretanto, trabalhei lá de costura, depois de casada, porque antes fazia umas coisitas para a Pois, senhora, certo. e arranjava e assim, Claro. pronto. Mas depois dediquei-me à costura. costura, porque entretanto o meu filho nasceu, também, não foi logo, ainda tive 10 anos, mas pronto, de qualquer das maneiras, eu comecei a trabalhar de costura quando saí de lá. Porquê? Porque eu ia com a senhora à noite para o cinema, Pois. ou para o teatro. Já não dava deixar Pois. o marido em casa Claro, e eu ir. claro. Não dava, era inconcebível, pois. Era impossível. E depois havia aquela história do verão, eu ir com ela para a praia, Pois. que era a praia, Sim. eu ir com ela para a praia e deixar o marido em casa. Pois, Não dava. Não dava, pois. Não dava. E então aí conversei com eles. Eles ainda me disseram, mas Alzira, se quiser, passa para a cozinha e arranja outra para o seu lugar. Eu disse, não, cozinha não. Cozinha não quero. Gosto muito de fazer bolos, mas Mas não cozinha, é a minha paixão. Não ser a minha paixão. Eles recebiam muito. Pois. E uma pessoa quando vê, eu já me sentia assim e não estava na cozinha, quando via a sala cheia e eu comer, ou está feito ou não está feito, eu enervava-me Pois, muito. claro. Isso É não muita era, pressão. não era o que eu queria, Claro. pronto, não era o que eu queria. De maneira que depois fui, trabalhei para o Chez L'Empereur, ainda fiz algumas coisas, ia buscar o trabalho, por casa tinha um Pois, miúdo, claro. ia buscar o trabalho, Fazia em casa? fazia em casa, naquele dia, àquela hora, tinha que lá estar o trabalho pronto. Pronto. Muitas vezes tive de trabalhar de noite. Pois, às vezes tinha de ser. E é porque o miúdo era pequeno, Pois, tinha de cuidar teve do miúdo, sarampo, isso. teve não sei o que, não sei, e às vezes eu perdia o tempo de dia, pois à noite, enquanto Claro. eu dormia. Aproveitava para trabalhar. Aproveitar, porque tinha Entregar. que entregar naquela hora, Pois. naquele dia. Ainda fiz algumas coisas ao meu mãe para não é? O quê? Para o outro, para Para a Dior. o Diário. Para a Dior. E fiz, e depois comecei a ter muitos clientes também Pois, particulares. claro. E claro que eu fiz muitas costuras para as senhoras. Uma sabia, passava aquela e depois passava a outra. E eu tive, chegou-se um dia, já o meu filho tinha, sei lá, os seus 4 anitos, 3, 4 anitos. Há uma senhora de Lisboa que tinha lá o marido
e conhecia o meu marido também. E então um dia vai lá à casa e diz, já está aí a tua mulher. Tá. É que a minha mulher veio para cá, que eu fui de férias e Sim, trouxe, sim. e queria saber se ela lhe arranjava trabalho, que também parecia, Pois. também arranjava trabalho para esta, era só bater-me à porta. E eu digo assim, e eu perguntei o que ela sabia fazer. Claro, era Claro, normal. claro. Ele disse-me, olha, o trabalho dela em Lisboa era costureira. Ah, era? Então, olha, se ela quiser vir trabalhar comigo, eu tenho tudo. Ajuda. Não, estou a rejeitar trabalho. Pois não tenho mais para Passo, tudo. exato, Pois. passo a aceitar mais, trabalhamos É junto. junto, Pois. pronto. E assim foi. E lá trabalhámos, até que depois um dia, pronto, eu trabalhei, fiz coisas muito bonitas. Soube fazer vestidos dos pés à cabeça. Sim, Aprendeu? cheguei a Pronto. fazer vestidos de noiva. Pronto. Ainda Muito fiz. bem. Ainda fiz uns poucos. Vestidos de noiva. E depois vim para cá, continuei. Claro. Porque, entretanto, o meu filho foi para o Jardim Escola chegou à primária. Pois. Estava na segunda classe e o meu marido começou porque eu gostava mais o miúdo vai começar aqui a estudar, depois se a gente vai, corta-lhe as pernas, Claro. era assim que ele dizia, porque depois ele nem faz cá nem faz lá, e para ficar cá, depois ele quer cá Fica cá tirar mais um tempo, curso, pois, claro. fica cá e nós não, eu não quero cá ficar para sempre. Então foi tudo para Portugal. E veio tudo para Portugal. Mas nem o meu filho não queríamos muito. Ele chorou por os amiguitos pois. dele e ainda lá foi uma professora Sim, sim, sim. despedir-se dele. Certo. E ele quer que era um bom menino e ele era dócil, era nas aulas, aquilo Claro. tudo. Era sossegadinho. Pronto. E de maneira que lá viemos. Ele não queria, eu também não queria muito, mas pronto. Viram e não virem os outros, não tinha Exatamente. graça. Depois viemos e cá. Depois vim na escola primária da Figueira, porque achei que lá na aldeia era diferente. E mesmo assim um dia ele disse, mamãe, a escola aqui não é como em França. Então porquê, filho? É só ler e contas, ler e contas. Ler e contas. Lá era diferente. Pois. Tinham saídas para ir ver museus, para ver... Culturalmente era melhor. Era melhor, Pois. muito melhor. E ele já estava habituado, ele gostava, pronto. Mas lá se habituou também. Claro. Habituou-se. Que remédio. Habituou-se, fez o seu percurso Normal, muito bem. bem, normal e sem problemas. Muito bem. Diga-me uma coisa. Acho que a costura mudou muito, não é? Desde que começou até hoje em dia. E ter passado, ou seja, hoje em dia, por exemplo, uma Dior não tem costureiras por fora, aliás, nem sequer tem costureiras próprias. Tem fábricas que neste momento costuram para grandes coleções Claro, pois. que lá tem. Nessa altura já se trabalhava fora, Pois. como lamparora, ia-se buscar o trabalho E depois? e depois ia-se entregar Pois. também. Trabalhar lá dentro Não. da coisa nunca fui. Pois. Mas, por acaso, tenho curiosidade, tem alguma peça lá? Não, agora já não. Agora- mas Olha já os teve? anos. Já tive. Já teve. E a qualidade é boa? É? Ou é igual a algumas que se encontram por aí? Olha, encontra-se tudo um pouco, não é? ok, Também ok. depende Claro. daquilo que se faz, daquilo que eles querem Claro, que se pois. faça. Eles é que fornecem os tecidos, já fornecem aquilo já. Já quase tudo pronto, não é? Quase tudo. Não, Pronto, não, mas dito, escrito. Não é escrito, é riscado. Riscado, ok. Riscado. Riscado. E depois nós temos que seguir aquilo. As linhas, Depois. pois. E pronto. E ainda costura hoje em dia? Olha, às vezes ainda me lá vão pedir, dona Alzira, mas este tenho o fecho estragado, venho aqui este fecho. Outras vezes, a minha saia, a minha emagrecida está larga. Só cá perto-lhe um bocadinho. Pois. Mas se trabalhar assim a sério, já não posso, já não posso. Não. Claro. E Mas as minhas coisitas vou Faz. fazendo. aquelas Quando meias e assim, preciso. nem por isso? Sim, Aquelas o meu filho. meias, afinal. Ainda encontra quem coisa meias. Mas já não há muito quem Pois coça. não, pois não. Hoje em dia é mais... Eu até tinha um ovo de madeira. certo. Já não o tenho, que perdi se calhar nas viagens, ou não sei. Pois. Porque tinha e nunca mais o vi e foi desde que vim para cá. Ou deixei lá, Pois. mas tenho a impressão que foi por caminho, porque na alfândega uma vez ficou lá, sim. fizeram tirar as coisas.
Enfim. Enfim, E o que é que acha que a costura e o que é que acha que a moda diz sobre as pessoas? que moda O que é que acha que a moda diz sobre as pessoas? sobre as pessoas, a moda diz sobre as pessoas é que há pessoas que têm muito bom gosto, Pois. há pessoas que sabem muito bem o que querem, Certo. enquanto que há outras que também, é ao contrário, também Pois, às estão vezes meio não sabem o perdidas. que querem e depois de feito, não era assim que eu queria. Também acontece. Pois. E E depois depois, ficam... não era assim que eu queria desta maneira. Que quero desmanchar só, minha presença, desmancha-se ali, faço para lá, pronto. Com certeza. Mas acontece, aparece tudo. Sabe, que eu acho que as Mas trabalhei mesmo cá, depois de vir, Aham. que a minha casa não é dentro da cidade, porque o marido já tinha a casa, mas mesmo onde eu trabalhei para as pessoas mais finas lá da sim. terra. Pois, claro. E por vezes eu trouxe alguns moldes, alguns modelos. Aham. Fiz uns vestidos, coisas assim. Ah. Uma vez, uma Juma já morreu, coitadita, há pouco tempo. Ela vinha provar a minha casa, por exemplo, não era muito longe. Verdade. Não era muito longe, mas ela às vezes dizia, pá, tudo para aqui, para este lado. Vou à minha modista. Ela assim toda vaidosa. Olha, tens um vestido tão lindo. Foi a minha modista que fez. Era a modista da cidade. modista da Mas cidade. que bem. E aí também fiz uns poucos vestidos de noiva. Ok. Fiz. E, por exemplo, se a sua neta lhe pedisse um vestido de noiva, ainda o desenhava, ainda o fazia, ou como é que se sente sobre isso? Eu ainda me sentia capaz de o fazer. Simplesmente a única coisa que me seria difícil é, por exemplo, aquilo exige Pois. as saias, Pois é. fazer For, comprido, pois. e os meus braços já não têm não, aquela claro, força, nem Elasticidade, não é? Pois. para isso. Mas com Com uma ajuda ainda fazia. lá ia. Mas claro. Pois. E o que é que acha que hoje em dia as costureiras deviam ter mais atenção? Porque há muito poucas costureiras hoje em dia, não é? Há muito aquele hábito e aquele pensamento de está estragado, vamos comprar outro, não é? É Pois. muito rápido, tudo age muito rápido neste mundo. Pois, mas que, por vezes, não é a mesma coisa do que se fazia antigamente. Eu, quando comecei a trabalhar de costura, a máquina não choreava, tinha que ser tudo choreado à Ok. mão. As casas eram tudo feitas à mão. Pois. Levavam muito mais tempo. Claro. Mas agora, já as máquinas choleiam, tenho a minha choleia, Claro. e as casas também fazem a máquina. Mas eu nunca gostei de fazer as casas à máquina, é estranho. É uma coisa estranha. Sim. E sabe quem muitas vezes me ajudava? O meu filho. Ele tinha um jeitinho para me pôr a máquina lá para fazer as casas, porque o fazer é preciso ter Jeitinho, pois, jeitinho para aquilo direitinho. Claro. Mas, além disso, é preciso pôr a máquina no no sítio sítio, certo, pois. há um aparelhinho que se Claro. põe, tudo isso. Ele arranjava isso, que era uma maravilha. Sempre. Filho, precisava fazer umas casas. Arranjas-me vamos isto. lá. Ele fazia bem aquilo, punha aquilo no sítio e eu depois Siga, não é? Pois. é assim. Mas hoje mesmo eu tenho a impressão que as poucas costureiras que há e que fazem as coisas também fazem um bocado aldrabado, Pois. como pronto a vestir. Se não for uma casa de renome, Claro. é tudo feito. Ela, pois. É para despachar. É. Para despachar, pois. Isso não é bom. A gente vê, por exemplo, antigamente, quando fazia-se um vestido, tantas vezes isso aconteceu, eu punha-me de joelhos na minha sala, a senhora ali, e eu ainda tenho em casa um aparelhómetro assim, para marcar a medida. E aquilo punha-se à medida. E estava ali, tic, em toda a volta da saia, para ficar direitinha. Hoje em dia Agora é não. bico aqui, bico ali, Já está. Pois é verdade. Isso é completamente diferente. verdade. E era tudo com muita mais perfeição do que Pois. agora. E mais... As bainhas não eram cozidas à máquina, tudo à É mão. tudo à mão, pois. Pois. Se calhar na altura também se tinha mais paciência, mais tempo e sabia-se esperar, não é? Hoje em dia acho que a maior parte das pessoas não sabem esperar. É o hábito. É o hábito, pois. habituar-se. É mais fácil, não é? É mais fácil, toca andar e pronto. Porque toda a vida as mulheres trabalhavam. Pois é. Toda a vida. Claro. Porque às vezes dizem, as mulheres estavam em casa. Estavam em casa. A minha mãe tinha 5 filhos para tratar.
tinha que cozer, lavar a roupa à mão, Tudo, porque não havia máquina. Pois. Passar a ferro com ferro de carvão. Fazer o comer. Fazer o comer para todos. E depois ainda cozer a broa. Pois. Pois, fazia-se o pão. Fazia o pão ao broa em casa. Pois é. E isto tudo Dá dava trabalho. muito trabalho. E- Dá muito trabalho. Ela chegava à noite. E ainda, ao princípio, depois o meu pai lá pôs água em casa. Não, porque a água veio mais tarde, mas nós tínhamos um poço até muito bom, com água muito boa, e o meu pai fez canalização Ok. com a água, Ok. e então tínhamos água já pelo menos Pois. para beber, que era muito boa. Os vizinhos lá iam pedir no verão, Claro. que era muito fresquinha. E assim, depois é que puseram mais tarde, e não havia luz. Pois não, Eu fui pois não. criada sem luz elétrica, Pois. era com candeeiro a petróleo. E com o gás. Já havia gás na altura. Não, Não, era só era lenha. petróleo. Pois, lenha e petróleo, madeira. O petróleo era para o candeeiro, para os candeeiros, não era só um. E a lenha era no lume, com uma trempe, Sim. e punha-se em cima e era assim. Porque não havia. Podia haver já nas cidades, não é? Mas nas aldeias ainda lá não tinha Pois chegado. não, pois não. Não, isso chegou mais tarde também. A eletricidade lá para a casa dos meus pais chegou, já eu estava na Figueira. Eu vim para a Figueira com 13 anos, vim fazer os 14 à Figueira e ainda não havia. Eu fiquei toda contente quando um dia recebo uma carta a dizer que já lá havia luz elétrica e já tinham posto lá em casa. Certo. E foi muito bom. Maravilhoso. E a água foi mais ou menos também, passado pouco tempo, nem sei mesmo se foi a água primeiro, se Ou foi foi a a luz. eletricidade, pois. Mas creio que foi a luz primeiro. E assim. E aí sim. E o que é que achas? E é onde eu quero chegar. Não digam que as mulheres não trabalhavam, aquelas coitadas. Trabalhavam muito, não é? E depois ainda tinham as terras, os quintais, Pois, tinham tudo. Tinham as coisas, as coisinhas tinham que Pois. ser regadas, tinham que ser... as frutas, tudo. O Tudo. que tivesse plantado, a plantação. Claro. E o que é que, além de ter sido imigrante, não é? O que é que lhe trouxe de melhor essa vida de imigrante, além da cultura e do aprender com uma terra muito maior que a nossa? E também o que é que lhe trouxe de melhor a moda? Qual foi a melhor parte da moda e da costura e das linhas? Bem, é claro que isso foi tudo completamente diferente, não é? É muito mais... Havia tudo em Paris. Certo, em Paris. há tudo. Se nós queríamos linhas, fosse o que fosse, todas as coisas havia. Cá agora também há. E então achei que aperfeiçoei-me muito mais e gostei imenso. Não sei o que é que lhe posso dizer mais. Paris trouxe o seu marido, não é? Também já é bom. Paris, o facto de ter ido para Paris trouxe o seu marido. Trouxe o marido. Foi? Podia trazer outro, mas Podia, mas trouxe aquele, pronto, é o que é. foi o que lá encontrei. Exato. E é bom, não é? É muito bom. é? Era Deu-lhe bom, um filho que deu, é uma Pois. maravilha. Não, e foi uma pena, coitado, que ele foi cedo. Partiu cedo. Mas a senhora ainda cá está. Ainda cá estou. E gosta Olha, de cá estar? gosto muito, ainda não queria ir. Não quer ir, pai, não? Quer ficar cá mais uns anos. Não queria ir ainda, apesar Tem de coisas que para fazer. ainda não acabei, também é o que eu digo, ainda não acabei de fazer tudo. Às vezes a minha médica diz, Maria, eu chegar à sua idade e estar como a senhora está. Diz, mas eu ainda tenho muito que fazer. Aí ela ri-se, ainda tenho muito que fazer. Então assim nunca mais acaba. Pois não, eu não queria acabar. Qual é o segredo? Segredo, não há segredos, eu acho, não. O único segredo que eu acho aqui é a força de vontade. A gente ter força de vontade e de sentir que temos que ir para a frente. Que não é encostar-se ali, deixar-se estar a olhar para a televisão. Não, Eu gosto de ver a televisão, mas é as notícias só. só. E vejo uma telenovela à noite, porque estou sozinha. Pois, e tem de Como se estou sentir sozinha. aconchegada. como é Exatamente, lógico, claro. sou eu e o cão. Pois, e a televisão? E a televisão. Pronto. Mas de dia não gosto de ver a televisão. Não, tenho sempre mais que fazer. Claro, claro. E acho que é mais proveitoso o que eu faço. Tenho as minhas flores, tenho lá um pátio, se assim se pode chamar, um terraço comprido, onde tenho vasos até lá abaixo e até cá acima, e ando, rego, uma coisita, não posso já comprar. Eu tenho uma mangueira, mas não, para mim já não pode ser, porque eu puxar a mangueira não dá. Mas tenho a mulher a dias, quando ela vem, rega como deve ser. Mas depois, há um vaso ou outro precisa, tenho lá uma cafeteira, que era da minha sogra fazer o café. Ah, Ao lume. Pois. Ao lume. E então, com essa cafeteira, tenho lá ao pé da torneira, ponho aqui uma cafeteirinha, ponho outra ali, e entretenho-me naquilo.
tiro umas florinhas velhas, tiro umas folhas velhas e pronto. Força de vontade é tudo. É. Leva-nos para a frente, não é? Se nós pararmos, parar é Morremos. morrer. Parar é morrer. É verdade. De acordo. E isso E não como tem... digo, se lá for uma vizinha pedir-me para eu fazer assim uma coisita, coisas novas não faço. Pois. Porque não tenho força. Força, claro. Para saber também, não tenho necessidade também de saber. Claro, não. Mas, e depois os olhos, já Pois. não dão para ver bem. Mas Ainda sempre vê. vejo, Ah, graças ok. a Deus vejo, mas não passar um dia inteiro Claro, a olhar para coisas a cozer. pequeninas. Mas, por exemplo, tem que se acender a luz. Mas, por exemplo, pôr uma bainha acima, uma bainha abaixo, apertar um bocadinho na Vai anca fazendo. porque está Pois, larga. largo. Eu não custa nada Claro. fazer isso. E entretém-se. Entretenho-me ao mesmo tempo. E as minhas coisitas também, olha, largo, aperto. Agora estou muito mais magra porque fui Pois, operada e tudo pois. isso. Estou muito mais magra, mas já estou a recuperar. E eu tive que apertar algumas coisas. Claro. Agora já estou Alargar. a precisar de as alargar Alargar. qualquer dia. E pronto, e vou fazendo assim. Nunca estou parada. É isso, parar é morrer. Só a seguir o almoço estendo-me um bocadinho no sofá por causa da minha coluna. Pois. Pois a coluna, estou ali assim uma meia horita, quando me levanto a coluna já Já está penso melhorzinha. melhor. É, porque um dia inteiro também. Pois, a cansa, andar aqui, claro. os ossos já não dão. Já não? Já não dão para isso. E o mas que é que pronto. leva desta vida? Olha, nem sei o que é que eu levo. Levo tudo bom, porque vejo a vida A sorrir? a sorrir, e vejo a vida bela. Vá lá. E então, eu sei que tenho que ir um dia. E quando eu for, que Deus não me deixe sofrer muito, porque isso é que eu não acredito. Sim. E vou feliz da vida. Porque na verdade, pronto, trabalhei, fiz muita coisa e pronto, e fiquei satisfeita com aquilo que fiz. E portanto, hoje não posso estar a dizer, porque não. Faço o que posso, estou sozinha na minha casinha, o meu filho vai lá todos os fins de semana. Eu às vezes é que lhe digo, filho, trabalhas toda a semana, descansa um pouco. Tenho uma mulher a dias que vai lá fazer o mais grosso, não é? claro. Passar o aspirador, passar a Claro. ferro. Eu lavo a roupa na roupa, maca, pois. na máquina, Passa a- tiro-a pois. e ela Mete-se depois cá. estende-a, Ah, porque ok. estende cá fora. Não Ah, tenho pois, este- pois. Não tenho estendal, fica ali ao solinho. Ao solinho. E então, só quando não chove, mas tenho um barracão que também lá se estende quando é preciso. E então ela depois vem, apanha, passa a Trata disso ferro, tudo, pois. passa a ferro, eu depois arrumo. Eu disse, põe em cima da minha cama estendidinha, porque com o ferro senão depois- fica aquela umidade. Pois é. Eu à noite, assim, à tardinha, vou, arrumo nas gavetas, nos armários e fica tudo. E quer dizer que não estou parada. Certo. E se voltasse atrás no tempo, tinha feito alguma coisa diferente? Olha, eu não lhe sei dizer. Diferente, tenho a impressão que também não Não vejo teria assim. feito. Eu, até, o que eu tinha gostado era estudar. Ok. Mas como eu sei, e sou sempre, que não era possível, a minha professora, a primária, claro que não tive outra, ela era muito minha amiga também, eu ia muitas vezes lá para a casa dela, que ela convidava para ir lá fazer uns recadinhos, fazer assim umas coisinhas, ensinou-me a bordar, lá. Eu já Foi aí que tinha começou, jeitinho, pois, depois já pois. começou o vício. Claro. E de maneira que eu ia para lá assim aos bocados e ela dizia, Alzira, eu gostava que tu estudasses, não queres ser professora nesse tempo? Claro, era o que Professora já era uma grande coisa. Pois. E eu dizia, eu gostava. Olha, há de dizer à tua mãe para vir falar comigo. E um dia disse à minha mãe, quando eu fiz o exame da 4ª classe, eu fui lá. Ela disse, senhora, a minha mãe chamava-se Maria da Encarnação, também era um nome feio, mas... Que mas nome é que pronto. tinha escolhido? Olha, Maria Madalena, por exemplo. Pronto. Não, mas Maria Helena, Maria Isabel, Ok. e outros nomes que eu agora, Ok. Joana. Encarnação é que não. Encarnação não, Não, mas, pronto. mas pronto. É o que é. Era o que era, porque antigamente as madrinhas punham o Escolhiam. nome delas após as afilhadas. E a madrinha da minha mãe, que foi a madrinha do batismo e madrinha do casamento, era Maria da Encarnação. E depois eram as madrinhas do primeiro filho que tivessem. Eu era a primeira, Pois. também me queriam pôr. Ainda bem que não, já viu? Não, porque depois a minha madrinha que disse, não, então olha lá,
eu já sou, tu também és encarnado, ainda se vai pôr esse nome à Já menina. chega. E foi ela que escolheu a Alzira. Pronto, está melhor. E é melhor, melhor. melhorzito, melhor. melhorzito, melhorzito. Há outros nomes mais lindos, mas pronto, eu já estou habituada. Claro, Pronto. é o seu nome, é o que lhe identifica. Pois. E pronto, e de resto, olha, eu gostaria sim de ter estudado, e tenho a impressão que, como gostava, que teria feito qualquer coisa bom. Mas a minha mãe disse, minha senhora, como é que eu posso? Tenho 5, o que dou um, tenho que dar aos outros. E eu não posso, Claro. uma vida de aldeia. Claro. O meu pai trabalhava numa fábrica de serração, Molhou a trabalhava, batata, humilde, claro. sim, trabalhava na fábrica e à noite ainda vinha para casa. Se era no verão, ia regar mais a minha mãe. Tínhamos lá um quintal que dava tudo. Ali aquele quintal dava tudo. Mas era dali que nós comíamos. Pois, e que bom que era. Não Passa havia saúde, então não. Pois, não havia cá. Supermercados, nem coisas parecidas. Não, e não havia daquilo para se pôr para a bicharada. Nessa altura pois. parece que nem havia. É estranho. Era melhor, era melhor. Era mais são. Mas era. Mais são. E pronto, mas não pôde ser, não foi. E como não pôde ser, era a costura que eu gostava. E assim foi. E assim foi. E teve uma vida feliz. Graças a Ainda Deus. tem. Graças a Graças Deus. a Ainda Deus, tenho. não é? Ainda tenho. Apesar de já não poder como eu podia antigamente, porque com 98 anos a Pois. gente já não pode ver. E ainda quero ver se faço os 99. E os 100? Já comecei. E depois peço 100. Pois, um Não de cada posso- vez. Um de cada vez. Um de cada vez. Pois. Temos de pedir uma coisa de cada É, vez, não é? é. E trabalhamos para lá chegar. E Parece trabalhar uma para boa isso. lição, E pois. trabalhar para isso. Ter aquela força de vontade. Força de vontade, é chave. É chave para tudo. É. E se pudesse mudar 3 coisas, se pudesse dizer 3 coisas às costureiras de hoje em dia, o que é que dizia? Olha, o que é que eu diria? Eu só diria que tivessem amor à profissão e que trabalhassem, como é que é dizer, o trabalho fosse perfeito, Pois. fizessem um trabalho perfeito e pronto, e mais nada, e que trabalhassem. Divertido, E pois. depois, porque o trabalho também ajuda a viver, A viver, dá e dinheiro. ajuda a nossa, como é que é dizer, ajuda-nos a ser alguém na vida. Eu acho que sim. E para o mundo, que está virado do avesso, o que é Ai, que o mundo, dizia? o mundo, eu dizia, tenho que pedissem a Deus paz e sossego, que anda tudo Maluco. desalvorado. Pois, Eu tenho medo. medo, depois também. Já vivi 2 guerras. Pois é verdade. 2 guerras. A Mundiais. primeira já era uma Crescidinha, rapariginha. pois. Mas cheguei a ir muitas vezes às 6 e 5 da manhã para conseguir um bocadinho uns pãezinhos para se comer. Senão não havia comida. Não havia. O açúcar era meio quilo para todo o mês, por não sei quantas pessoas, que já nem me Pois. lembro quantas eram. E era tudo assim. Ora, muito bem. Muito obrigada. E, portanto, está a ver que é completamente diferente. Agora, a Segunda Guerra, essa vivia A sério? a sério, porque... Já tinha o seu filho? Não, Não, ainda não tinha, era pois, solteira. ainda era solteira. E tenho uma, não posso chamar mágoa, mas tristeza, que o meu tio, irmão da minha mãe, mais velho, morreu na Primeira Guerra em França. Pronto, morreu Claro. na guerra Sim, por sim, causa de... Estava a lutar, não é? Pelas coisas. Pois, e que nunca se veio o corpo dele, nunca a minha avó, coitadinha, chorava todos os anos, sobretudo por Uma Natal. tristeza. Por Natal. Isso era as maiores dores, não é? Provavelmente que se podia ter na Pois. altura. E que mais dizia às pessoas hoje em dia? É o que eu lhe dizia, olha, que fossem honestos, que trabalhassem honestamente e que fizessem o possível para que o mundo Sobrevivesse, não é? sobrevivesse com paz. Porque hoje, ainda há bocado, o meu filho me disse, agora no almoço, que tinha havido tiroteio em Viseu. Pois é verdade. Eu nem Nem quer pensar ouvi. nisso, não é? Não, Pois. ainda mataram uma mulher, não sei se foi lá das deles. Foi depois, ele depois acabou por falecer no hospital, a senhora. Ai, faleram uma filha. Tu não é tão triste andar É terrível, é péssimo. É muito mal mesmo. É horrível. É falta de Não, noção. não, isso é muito feio. É muito É feio. verdade. É Por mesmo. todos os sentidos. Por todos os sentidos. De acordo. Para eles, que nem pensam sequer que estragam a vida deles e da família deles, como para as pessoas que morrem, sem culpa por vezes nenhuma. Claro. E pronto, e a vida não se fez para se matarem uns aos Pois não, outros. pois não. Pois É estamos isso. aqui vivos, não é? É exatamente. É verdade. Olha que é triste. É muito triste. É triste e é...
como é que é dizer, falta-me o termo, quer dizer, nós não temos o direito de tirar a vida a uma pessoa, que é a riqueza maior Pois é. que Deus nos dá. Tudo o que nós temos é vida. É. Podemos não ter pão, podemos não ter, mas a vida é sempre a vida. É só uma coisa. Não é? verdade. De uma maneira ou de outra a gente safa-se. Agora sem vida não vai lá nenhum. Se não há um bocado assim, há um bocadinho bocado assim. assim, pois. Mas a gente, agora já há tudo. Agora já há Antigamente, eu nunca soube, quando era jovem, novita, sim. criança, nunca soube que era um bolo. Havia umas chamavam-lhe umas tortas. Sempre quando a minha mãe ia à feira, trazia sempre para nós, e nós estávamos sempre à espera quando ela chegava. Uma coisa que era assim, Sim. e era como se fosse um pão um bocadinho mais fino, doce. Pois, ok. Sim. Um E pão nós doce. estávamos à espera. Era o ponto alto, Agora, que se tem Nesquik, que tem isto. Tudo e tem aquilo, açúcar, tudo está. É verdade, não havia vamos nada. desviar, é Não verdade. havia nada. De manhã, nós íamos para a escola, um pratinho de sopa no estômago. Pois, Bem bom. era melhor que o Bem café. bom, é verdade. Café. Café sem nada, não é? Desensabido, pois. Tínhamos a minha mãe, tínhamos umas cabritas, 2 ou 3 cabritas e umas ovelhas, uma cada uma. Está bem? Mas já passou. É de vez em quando se uma picadela. E então, quando elas tinham os bebés, a minha mãe tirava-lhe o leite e depois aí a gente bebia cafezinho com leite, ou a minha mãe fazia queijo, aqueles queijinhos frescos. Sim. Mas fora disso, era um pratinho de sopa de manhã, que aí íamos mais aconchegados, dizia ela. E que bem. Bem bom. Veja lá, está aqui, impecável. Tenho uma última pergunta para si, que é: o que é que tem algum livro, uma frase ou uma música que a tenha marcado durante a sua vida? Olha, livros, eu antigamente lia muito, mas era aqueles livros portugueses, olha, o Amor de Perdição, Ok. porque havia os filmes. Certo. E agora os outros já nem me lembro deles, já lá vão tantos anos, mas ainda tenho algum em casa, acho eu. E gostava muito dos filmes portugueses, mais que dos outros, porque compreendia-os. Às vezes ia para o cinema e chorava como a Madalena, quando era o Amor de Perdição, quando havia... não me lembro aqueles filmes com o António Silva. Sim. E o Sérgio Castelo. Certo. E o Vasco Santana. Sim, eu acho que E a gente ia e ria-se, mas havia outros Era para chorar. que era para chorar. Eu vinha de lá com uma Madalena, chorava. E pronto, faz parte. E pronto, mas faz parte da vida. Pronto, de resto, nada assim de especial. É não viver, não é? É viver Aproveitar a vida. e aproveitar a vida o mais que se puder. E olha, e não se deixarem, como é que eu vou dizer, hoje as meninas e os rapazes juntos e estão-se a juntar e depois batem uns nos outros. Não vale a pena. Para quê? Não deixem fazer isso nunca. É cuidar sempre um do outro. A menina é nova. Sou. Se encontrar um namorado, que é normal, que eu também tive, Sim. que queira fazer mal ao que veja que ele quer, mande-o passear. É isso. Porque se eles fazem isso assim em novos, Depois é depois pior. é pior, mas muito pior. Pois é. Portanto, não deixem. Muito bem. E pronto, e Está de feito. resto. E de resto, olha, tudo bom para a menina. Muito obrigada, E igualmente. que tudo corra bem. Obrigada, igualmente. E olha, que Cá consiga estamos. aquilo que E deseja. cá estamos, não é? É Faz certo. curvas, É claro. certo. É. Com força de vontade. É só isso que precisamos. Pronto. Coragem. Coragem, exatamente. Coragem. coragem. Obrigada. Não tem nada que agradecer. Obrigada de coração por ouvir este episódio do podcast Pontos nos Is. Este episódio sairá na próxima terça-feira nas restantes plataformas de podcast e YouTube. O novo episódio sairá daqui a 2 semanas, na terça-feira, às 6 da manhã, no Spotify. Até lá, acompanhem-me no meu website e no YouTube. Um grande beijinho e sejam felizes.